Era dia 1º de janeiro de 2019, quando minha vida mudou completamente. Um dia antes, no último dia do ano de 2018, minha mãe me convenceu a passar a virada do ano com ela na igreja. E o meu sentimento era de não querer ir. Eu tinha conversado com ela que eu não queria ir, que eu queria passar a virada do ano sozinha em casa. Porque anos anteriores eu já tinha passado a virada do ano dormindo, então pra mim já era um costume e eu não queria ir pra igreja com ela. Só que ela acabou me convencendo, eu fui com ela, passei a virada do ano na igreja. Foi algo surreal, coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida, foi passar o ano novo na igreja com a minha mãe. E aí eu fui, a gente passou, e no primeiro dia do ano, de 2019, seria o batismo dela. E eu fui com ela, acompanhei. A gente foi todo mundo da igreja, outros irmãos que iam se batizar também. A gente foi, e eu lembro que era num local muito bonito, né? Era em um clube, onde tinha muitas montanhas, era muito bonito. E eu cheguei lá, fiquei admirada com a paisagem, né? E quando chegou lá, eu lembro que minha irmã, ela ficava chorando para entrar na piscina. Foi a primeira coisa que ela fez, foi chorar, querendo entrar na piscina. E eu lembro que minha mãe falava, não vai entrar agora, porque eu não vou entrar, você não vai entrar sozinha. E eu lembro que eu ficava lá olhando, lembro de pedir a senha da internet, né? Eu sempre querendo ficar isolada no celular, não queria curtir o momento com as pessoas, né? Então eu lembro disso no início. E eu lembro também que quando foi uns minutos antes do batismo, minha mãe desceu para vestir a roupa do batismo, né? E eu lembro ela descendo com a irmã, né? E eu fiquei lá com minha irmã pequena, tipo numa casinha, não sei explicar direito. E aí eu fiquei lá e eu vi quando minha mãe saiu do banheiro, né, que ela já tava vestida, quando eu vi ela saindo, eu vi alguém na piscina gritando. Quando eu olhei, tinha uma mulher, ela gritava, tem uma criança aqui dentro. E eu lembro que ela tirava a criança dentro da piscina e colocava ela na borda, né? E quando eu vi aquilo, eu ouvi 2 gritos de longe. Quando eu olhei a mãe do menino, ela vinha gritando, descendo, né? Porque tinha várias partes altas onde a gente estava. E eu lembro de ver ela gritando e a mulher que estava na piscina gritou de novo, tem outra criança também. Quando eu vi aquilo, eu fiquei muito assustada, porque ela tirou outra criança. As crianças, elas estavam, não estavam nem banhando, elas estavam realmente tipo, no fundo da piscina, né? E quando eu lembro que ela tirou a outra criança, eu lembro que eu fiquei muito apavorada e eu fiquei sem reação, fiquei parada. Tipo, nessa hora minha mãe já tinha chegado até mim, a primeira coisa que ela fez foi pegar a minha irmã no braço e abraçar e começar a ficar aflita. Ela começou a chorar e gritava dizendo socorro, meu Deus. E ela me pediu para me ligar para a ambulância. Eu lembro da minha mãe pedindo e eu ouvi, tipo, foi uma coisa muito... Eu me via parada, sem reação, não conseguia fazer nada. E via muita gente gritando e as 2 mães dos meninos estavam lá gritando. E eu lembro de ficar olhando para os meninos lá e estavam, tipo, as pessoas lá estavam tentando, né, reanimar as crianças. E eu lembro que o pastor da igreja, ele tentou reanimar, e o pastor da igreja ele é bem altão, bem fortão, né? E eu lembro de ele estar lá tentando reanimar a criança. E eu lembro de falar, tá errado, mãe, ele tá fazendo errado. Eu lembro de falar, de só conseguir dizer, mãe, tá errado, ele não é assim. Porque eu já tinha tido algumas aulas de primeiros socorros, eu sabia as manobras que deveria fazer, mas eu ficava tão sem reação, eu fiquei tão sem reação que eu só conseguia ficar parada e eu não conseguia me mexer. Eu lembro que eu não conseguia me mexer, que eu ficava parada assim. E quando minha mãe disse assim, elas morreram, elas não vão voltar, porque já tinha passado muito tempo de reanimação e as crianças não voltavam. Eu lembro de começar a chorar, tipo, aquele choro de, tipo, as lágrimas descendo e eu sem reação ficava parada assim. E eu lembro minha mãe dizendo isso. Quando minha mãe disse isso, que eu olhei, eu vi todo mundo começando a se ajoelhar naquele local. Quando eu vi todo mundo começou a se ajoelhar,
E começou a orar e, tipo, tinha umas pessoas que botavam a cabeça assim na areia e oravam e clamavam e fechavam os olhos e clamavam e oravam. E eu me lembro de ficar toda arrepiada e, tipo, foi uma imagem sobrenatural que eu vi ali. Eu nunca tinha visto naquilo na minha frente, eu nunca tinha presenciado aquilo. E quando eu vi que estava todo mundo naquele lugar onde a gente estava orando, clamando, todo mundo de joelhos, clamando a Deus pela vida daquelas crianças, eu ouvi o pastor gritando, ou foi a irmã, eu ouvi alguém gritando. Ela voltou. Uma das crianças tinha voltado e eu fiquei sem acreditar. E depois a outra voltou também. E quando eu vi, as mães pegaram as crianças, eu vi elas com elas abraçadas assim. E eu vi que de uma das crianças estava tipo saindo sangue pela boca, porque como estavam fazendo as manobras erradas, né? Eu acho que deve ter machucado alguma coisa. E quando eu vi, cara, aquilo foi sensacional na minha vida. E foi naquele momento, quando eu vi as duas crianças voltarem, foi naquele momento que eu ouvi alguém falar pra mim. Eu ouvi o Espírito Santo falou pra mim assim: ei, filha, eu também posso salvar a sua vida. E foi naquele momento ali que Deus salvou não só a vida daquelas duas crianças, mas também a minha. Foi naquele dia que eu resolvi entregar a minha vida pra Deus, pois Ele é o único que pode salvar, né? Foi naquele dia que eu resolvi seguir a Cristo. E o mais impressionante é que eles correram com os meninos para o hospital. Chegando no hospital, foram fazer uma bateria de exames, fizeram bateria de exames lá e deu que as crianças não tiveram nada, porque como tinham feito a reanimação, processo de reanimação, né, diferente, errado, tinham feito o processo de reanimação errado e por muito tempo, passou muito tempo fazendo o processo de reanimação, com certeza, né, as crianças deveriam ter tido alguma coisa, alguma sequela, mas graças a Deus não. Os exames deram tudo normal. E eu lembro que depois que as crianças que receberam a notícia que as crianças estavam bem, eu lembro que os homens da igreja fizeram uma roda lá. E eu lembro deles darem as mãos e todos de olhos fechados e orando, agradecendo a Deus por aquele milagre. E depois disso teve o batismo da minha mãe, que foi a coisa mais linda, Eu lembro que minha mãe estava lá se batizando, estava tendo louvor, né? E eu estava do outro lado, que minha irmã e minha irmã estavam dormindo. Eu lembro que eu chorava muito. Eu chorava muito porque eu jamais iria imaginar presenciar aquilo. Eu jamais iria imaginar que seria desse jeito que Deus também iria salvar a minha vida. Que Deus estaria comigo. Foi algo sobrenatural.